Bom sábado. Vamos lá. Como é que a gente começa a lição mesmo? Vamos lá, título da lição, verso. E aí, verso. Texto é de Provérbios, capítulo 8, verso 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Bom, antes da gente estudar a lição, vamos entender o que o autor da lição queria para a lição dessa semana. Depois eu comento algumas coisinhas antes da gente estudar propriamente a lição ou recapitular a lição da semana. Então, vai lá no fim da lição, para quem tem a lição de professor, tem 3 objetivos previstos para essa semana. O primeiro deles o conhecimento, o segundo o sentimento, o terceiro a prática. Objetivo de conhecimento. O que a gente tinha que ter aprendido na lição dessa semana, ou ao longo do estudo da lição dessa semana? A realidade de Cristo em Provérbios 8, como sabedoria divina, como Criador associado ao Pai, como mediador do período anterior à queda. Então, primeira coisa importante ao estudar Provérbios capítulo 8 e a introdução do 9, de que Cristo, no texto de Provérbios 8, é a representação real da palavra sabedoria, ou seja, a sabedoria e Cristo no texto do capítulo 8 de Provérbios são a mesma coisa. Sabedoria foi personificada e a pessoa que representa essa sabedoria é a pessoa de Cristo. Portanto, a realidade de Cristo em Provérbios 8 é o centro do estudo dessa semana. Qual o sentimento resultante de descobrir que Cristo é a pessoa que representa a sabedoria em Provérbios 8? Calor, a intimidade, a alegria e a condescendência dos membros da divindade em sua obra de criação. Portanto, tem 4 coisinhas que deveriam resultar em sentimento ao entendermos o significado da substituição da palavra sabedoria pela palavra Cristo, pela pessoa de Cristo no texto de Provérbios 8. Primeiro, sentir o calor, depois a intimidade, depois a alegria e por fim a condescendência dos membros da divindade na obra da criação. Ou seja, ao descobrirmos que Cristo é a sabedoria em Provérbios 8, essas 4 coisas deveriam encher o nosso coração, em perceber como é que as coisas aconteceram lá atrás, no período da criação, na representação que Provérbios 8 faz disso. Qual é a prática? O que deveria resultar em prática ao descobrirmos isso e ao sentirmos isso? Aceitar o fato que a Bíblia mostra que Cristo pré-encarnado como Criador associado ao Pai e como mediador do período anterior à queda e internalizar essa demonstração do caráter de Deus. Tem umas coisinhas complicadas aqui. Primeira delas, aceitar o quê? Um desenho, e esse desenho é: Cristo existia antes da encarnação, desde a eternidade. Ou seja, entender o modelo do Cristo pré-encarnado, do Cristo eterno, e aceitar essa crença de que ele pré-existe ao primeiro advento, é a primeira referência de prática. Por que essa referência é importante? Porque isso associa Cristo ao Pai como um processo de mediação anterior ao quê? À queda. Portanto, o Cristo que conhecemos da cruz é o mesmo Cristo que está presente na criação e é o mesmo Cristo, Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, aliás, antes da fundação do mundo. Portanto, entender isso, perceber isso, compreender essa extensão da existência do Cristo e do Cristo Deus, do Cristo presente com Deus, do Cristo atuante com Deus, desde antes da fundação do mundo, é a segunda parte que tem que ser aceita dentro desse contexto de Provérbios 8. E isso nos provoca um último modelo de prática: internalizar essa demonstração do caráter de Deus. Portanto, tudo que dizia respeito a nós, tudo que dizia respeito a todas as nossas dificuldades que enfrentamos hoje, ou soluções que encontramos hoje, sejam as bênçãos ou as dificuldades, tudo isso já passou pelo coração de Deus desde antes da fundação do mundo, desde o começo da história. Isso é Provérbios 8. Não sei se foi isso que vocês leram em Provérbios 8, mas isso é Provérbios 8. E por que eu fiz questão de ler os objetivos em primeira instância? Porque é muito fácil a gente se perder no meio do caminho do texto de Provérbios capítulo 8
e migrar para o contexto de discussão da sabedoria pela sabedoria, ou da sabedoria pelo conhecimento. Na realidade, não tem nada a ver com isso o texto. O texto ele é muito mais profundo do que isso nessa personificação. E, ao mesmo tempo, isso nos dá foco. Ou seja, o que eu tenho que descobrir em Provérbios 8? A pessoa de Jesus. Diga. Pastor, me deu uma grande confusão, porque lá em Provérbios 8 mesmo, todo o capítulo, desde a eternidade foi ungida. Quer dizer, foi ungida. Antes da eternidade, né? Fui gerado, e antes de haver abismo, fui gerada. Então, aqui está no feminino, gerada. Sim, a sabedoria. A sabedoria. Então, se fosse Cristo, ele se gerado, né? Não, é que a sabedoria é feminina, então obrigatoriamente tem que concordar. E no verso Senão a Creiliane 39, pega a gente na curva. 29 e 39 fala que eu brincava de anjos deles, né? E depois fala, no verso 36, se pecar contra mim, violenta a própria alma. Quer dizer, aí dá um entendimento do Espírito Santo, né? Mas não é. Então, não. o que é a sabedoria? É o próprio Jesus mesmo? Sim. Ou existe uma outra A coisa? sabedoria é o próprio Cristo. A estrutura de Provérbios capítulo 8 é a descrição da pessoa de Cristo. A própria sabedoria. Foi gerada, foi antes. Sim, porque o texto está na parte metafórica da sabedoria. Portanto, ele vai concordar com a metáfora escolhida. Independente de ele concordar com a metáfora escolhida, a nossa atenção tem que estar para o evento. Qual é o evento? Esse evento é o que nos descreve a pessoa de Jesus. Para isso, vamos ler o texto que fica mais fácil. A gente vai lendo e acompanhando o texto, e vendo aonde o texto traz elementos da pessoa de Cristo e do ministério de Cristo ao longo de toda a história do Cristo, e de que maneira isso chega até a gente. O jeito mais fácil é fazer isso. Ou seja, lembre-se o seguinte, Provérbios 8 é uma metáfora, entre aspas a palavra metáfora. É uma aplicação simbólica de alguma coisa. Toda aplicação simbólica, ela tem que concordar com o símbolo, não com a pessoa que representa, enquanto texto. Mas enquanto apresentação, ela é absolutamente coerente com o ministério de Jesus. Então vamos olhar isso e aí fica fácil da gente entender. Abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 8, vamos ao texto. Diga. Nós estamos tratando de mistérios incompreensíveis. Alguns deles, sim. São mistérios, nós nunca iremos compreender. Mas eu gostaria de saber a sua inscrição a respeito de Cristo, ele, ser humano, aqui na Terra. Como é que ele sabia que ele era também Deus? Que ele veio, ou ele não sabia, ou ele foi, enfim, vou deixar você como diga a sua opinião, a sua intuição a respeito disso. Se a gente for olhar o Cristo homem é absolutamente ausente de história. Se ele tivesse a história pregressa do pecado, ele não era homem. E essa foi sempre a discussão dos gregos e de um grupinho de judeus que também seguia a filosofia grega. Ou seja, é impossível esse desprendimento completo. Então, ou ele é uma farsa, fez de conta que era homem, ou é uma outra farsa, fez de conta que era Deus. Mas as duas coisas juntas é impossível. Assim pensavam os gregos. Não é assim que pensa a Bíblia. Então, pela Bíblia, ele é plenamente humano. E ser plenamente humano nasceu como uma criancinha como qualquer outra. Basta você ler O Desejado das Nações, os primeiros capítulos. Nasceu como uma criança, como qualquer outra, presa às contingências do crescimento de uma criança, mas teve uma mãe diferenciada. Uma mãe que entendeu a missão e desenvolveu na mente desse garoto todas as profecias e histórias bíblicas relativas a ele, de Gênesis a Malaquias. Tudo o que existia escrito sobre ele, o Espírito Santo guiou Maria na instrução de Cristo, para que ela pudesse não só escolher os textos adequados, mas contar a história para ele. E, portanto, ele foi aprendendo qual era a sua identidade, quem ele era. E aprendeu tão bem, já que você fez a pergunta, aprendeu tão bem que aos 12 anos de idade, quando ele foi levado ao templo, para deixar de ser menino, para ser gente grande,
entrando no templo, deixando de ser menino para ser gente grande, ele viu o serviço do templo. E ao observar tudo o que acontecia no templo, na mente daquele garoto, o que se ligou? Tudo que ele havia aprendido do 0 aos 12 anos fez sentido quando ele olhou as figuras num flanelógrafo vivo chamado templo. Do sacrifício, do pátio, da pia, da internalização do templo, da figura do sacerdote. Todos aqueles elementos foram fazendo sentido para ele. E fizeram tanto sentido para ele, que quando ele entrou para uma escola, para uma classe que estava acontecendo, de um grupo de pessoas discutindo a respeito da Bíblia, e ele começa a observar aquela discussão, e entra no meio da conversa sem ser chamado, e de repente emite conceitos ou algum tipo de resposta a alguma das perguntas feitas, ele vira o centro das atenções. E daqui a pouco tem um bando de sujeitos, de Valdecir para cima, entendeu? Sentados ao redor de Jesus, todos eles absolutamente competentes na teologia, que começam a fazer pergunta para um garoto de 12 anos que dá aula de teologia durante um dia inteiro, 2 dias inteiros, 3 dias inteiros. E aí chega Maria e chega José, depois de procurar por tudo que é lugar e não encontrar o moleque, entre aspas, moleque, para o conceito deles. E ao encontrarem Jesus sentado já há 3 dias conversando com aqueles sujeitos, a primeira coisa que os sujeitos disseram ou pontuaram, que fica induzido no texto, quando viram os pais de Jesus, queriam saber quem era o tal moleque que nunca frequentaram uma escola de escribas e tinha tanto conhecimento assim. Quem é que ensinou tudo isso para ele? Essa era a pergunta. A segunda questão que aparece no texto é: Maria vira para Jesus e fala: o que é isso que você fez com a gente? Mãe perguntando para filho que fez besteira, né? Deixou a gente procurando você por tudo que é canto. Eu e teu pai estamos como louco há 3 dias, achando que aconteceu alguma coisa com você. Pensa nas discussões e nas falas. E aí Jesus vira para ela e responde o quê? Eu não estou entendendo. Por que vocês estão me procurando por aí? Só tem 2 lugares que eu poderia estar. Ou com vocês, ou com meu pai. E como vocês me ensinaram a fazer a vontade do meu pai, se eu não estou com vocês, aonde eu estou? Fazendo a vontade do meu pai. Portanto, só tinha um lugar para vocês me procurarem. Um lugar que vocês me deixaram. Aqui, na minha casa. Na casa do meu pai. Quem ensinou isso para ele? Maria. E ele responde para Maria desse jeito porque foi ela que ensinou isso para ele. E aí ele responde: você me ensinou assim e agora está desfazendo aquilo que você me ensinou? Porém o texto seguinte diz o quê? Foi com eles e era-lhes obediente ou submisso, depende da tradução. Porém o texto seguinte a esse diz o quê? E Maria guardava todas essas coisas do seu coração. Maria cometeu um segundo erro igual a esse, de colocar-se acima do Deus que ela ensinou que era. Esse erro acontece lá nas bodas de Caná. Lá nas bodas de Caná, Maria chega para Jesus e diz o quê? Acabou o vinho. Resolve a conta. Jesus vira para ela e repete a mesma coisa que disse lá atrás com outras palavras. Diz o quê? O que eu tenho contigo? Esse problema não é meu. Não chegou a minha hora. O que Jesus estava dizendo para Maria? Ou o que Jesus estava testando em Maria? Você já se deu conta, Maria, de que o Deus sou eu? Não você. Porém, dessa vez, Maria entendeu. Maria vira a mesa do processo e diz para os sujeitos, diz: façam tudo que ele disser. Ou seja, de fato, não sou eu que mando aqui. O que ele mandar, vocês fazem. Aí Jesus fez o milagre. Mesmo, entre aspas, dizendo: não tinha chegado a sua hora. Uma terceira vez Maria comete o mesmo erro. Essa terceira vez Jesus está numa casa lotada de gente, não cabe ninguém para entrar nem para sair. E alguém vai lá fuxicar na casa de Maria e dos irmãos de Jesus que Jesus está falando besteira contra os mesmos escribas, os mesmos fariseus. Fizeram um monte de pergunta para ele na infância. Vem Maria e vem os irmãos, chegam até a porta, não conseguem entrar, mandam um recado para Jesus. Qual é o recado? Vem aqui para fora que teus irmãos e tua mãe te chamam. Jesus virou para aquelas pessoas, viu o que estava acontecendo, o Espírito Santo fala ao ouvido dele. Qual a resposta de Jesus? Quem são os meus irmãos e quem é a minha mãe?
aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, mãe, maninho, vocês estão fora do processo se continuarem assim. Façam a vontade de Deus e vocês vão entender o que eu estou falando. Percebe que essas três coisas que a gente viu nas falas de Jesus, o que responde a sua pergunta, ele teve que aprender. Se ele não tivesse que aprender, Satanás não precisava chegar para ele e dizer assim, se tu és filho de Deus, bastava ele chegar com outro modelo, se tivesse memória pregressa, a tentação não colaria, seria só uma farsa. Satanás nem perderia tempo tentando. Satanás viu ao longo da vida de Jesus que ele era plenamente humano e, portanto, suscetível à queda. Por isso foi tentar, que não tinha sentido tentar Cristo. Satanás sabia que não teria o menor sentido, mas tinha sentido se tentar aquele sujeito que estava totalmente vulnerável, totalmente disponível. Mas quando a gente olha essas três falas de Jesus ao longo do tempo, percebe que essas três falas estão em Provérbios 8? As três. As três posturas de Jesus, nos três aspectos, estão em Provérbios 8. Quando eu pego Jesus criança, lá pequenininho no templo, e ele responde para Maria, de que jeito ele responde? Compete fazer a vontade do meu Pai, portanto só tem um lugar onde eu poderia estar. Não é a mesma resposta que a sabedoria dá para os loucos em Provérbios 8? Ou na introdução de Provérbios 9? A segunda resposta de Jesus, o que eu tenho contigo, não chegou a minha hora, não é a mesma resposta de prudência que a sabedoria dá em Provérbios 8 e na introdução do 9. Quando eu vou à terceira, guarde os caminhos e faça a vontade do meu Pai, não é o mesmo clamor da sabedoria, mantenha e guarde os caminhos do teu Pai. É, né? A coerência absoluta da pessoa de Jesus com o desenho de Provérbios, não tem diferença. Tudo que você olhar em Provérbios 8 é a descrição da história de Jesus. Seja o Jesus pré-encarnado, ou Jesus encarnado, ou Jesus pós-encarnação, enquanto perspectiva de clamor àqueles que continuam sendo mestres e loucos. Mas tem uma coisa curiosa aqui, já que você fez a pergunta. Provérbios 8 não fala para os escarnecedores, só para os mestres e loucos. Há três grupos em Provérbios que você vai ver nitidamente nas falas de Salomão, como também via nos Salmos de Davi, o pai de Salomão. Falava dos escarnecedores, Salmo capítulo 1, lembra? Fala dos escarnecedores. Bem-aventurado quem? Aquele que faz o quê? Ou que não faz o quê? Não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta ou detém-se na roda dos escarnecedores. Provérbios capítulo 8 fala de quem? De necios e loucos, e 9 também, mas não fala de quem? Deixa quem de fora? Os que escarneceram da sabedoria. Provérbios 1 já falava disso. Então, o modelo de Provérbios 8 mostra que aqueles que escarnecem da pessoa de Cristo se quebram em Cristo, são passados de largo. Porém, Cristo grita e clama para quem? Para aqueles que são necios e loucos, para que deixem de ser necios e loucos. Ou seja, a salvação atinge quem? Quem quer ou quem ainda não sabe. Mas quem sabe e despreza o que a salvação, ou o que a sabedoria, ou o que Cristo fez. Bateu as sandálias e... Isso é curioso também, Provérbios 8. Mas vamos ao texto. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Provérbios 8, capítulo 1 a 21. Vamos lá. Quem me ajuda com o texto? Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade.
Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justa para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, que não há prata, e o conhecimento, mais do que ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Dá uma paradinha aí, vamos olhar para esses primeiros aspectos da sabedoria e tentar lembrar se há algum texto ou alguma referência que vocês conseguem lembrar de memória do que Cristo pregou, falou ou viveu enquanto ministério e essas frases que estão aqui. Quando você vê a pessoa de Jesus falando às pessoas na sua época de ministério, seus 3 anos e meio de ministério, Jesus falou sobre justiça, sobre retidão, sobre verdade, sobre pureza, sobre não estar na estrutura da impiedade. Lembram de textos onde Jesus falou isso? Lembram de condições ou situações da vida de Jesus em que ele falava disso? Vamos para as definições que Jesus deu a ele mesmo. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Consequência disso, ninguém vai ao Pai se não foi por mim. Quando Jesus fala de justiça no seu sermão, lácio do sermão, qual é a abordagem que ele faz de justiça? Onde a justiça está? Onde a justiça está? Ele fala da justiça que está onde? Nele mesmo. Se eu vou ao texto de João, quando Jesus se despede dos discípulos e diz: enviarei um outro Consolador, e ele vos convencerá de algumas coisas. Quais são elas? Do pecado, da justiça e do juízo. Quando fala do pecado por quê? Quando fala da justiça por quê? Se olhar lá o texto que fala da justiça, por que razão? Porque não me vem mais. Portanto, quem é a justiça? Na ausência de Cristo, só há um jeito de compreender a justiça. Qual é o jeito? Quem é igual a Ele tem que manifestar a mesma competência. Portanto, quem é a justiça? Cristo, Deus e o Espírito Santo. As referências que a gente está olhando aqui, elas não são atribuídas na Bíblia a nenhum homem. Aliás, se você vai aos profetas, por exemplo, Isaías, quando se encontra com Deus, Isaías capítulo 6, acho que é isso, a memória estiver falhando, quando Isaías se encontra com Deus, qual é a sensação que ele tem? Qual é o comportamento de Isaías? Ele cai prostrado. E qual é a resposta dele? Eu sou pecador, e de que jeito? De lábios impuros. O que Deus faz? Vai lá onde? Em que lugar? O que é o altar? Tem o que queimando no altar? Brasas. Queimando quem? Queimando quem? Um cordeiro. Quem é o cordeiro? Portanto, quando aquela brasa sai do altar e encosta, aquele tição encosta nos lábios de Isaías, quem está encostando ali? Aquele que é puro. O que purifica Isaías? Percebe que esses elementos que estão sendo apresentados aqui são a descrição do único sujeito que é puro. Qual é o único justo na Bíblia? E quando o texto diz que ele é o único justo, diz em que contexto? Qual é o texto que diz Jesus Cristo, o justo? O texto está falando sobre o quê? João é quem diz isso. O texto está falando sobre o quê? Pecado. Sobre perdão de pecados e sobre intercessão. Só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o justo, ou em outro contexto, Jesus Cristo, homem. A descrição que a gente está lendo na introdução, quem é que está clamando aos nestos e loucos? Aquele que é justo, aquele que tem lábios puros, aquele cuja palavra é de retidão, aquele cujo ensino precisa ser aceito e é mais valioso do que o quê? Do que o ouro, a prata e as joias. Vai em Apocalipse capítulo 3, o que você encontra?
qual é o clamor daquele que abre o texto de Apocalipse 3, os versos escritos para Laodiceia? Quem é que é apresentado a Laodiceia? E em cada uma das 7 igrejas, quem é que apresenta cada uma das igrejas na indicação do anjo? Cada uma das igrejas começa com uma descrição diferente da pessoa de Cristo. Pega pedaços do capítulo 1 e vai sendo repetido no capítulo 2 e no capítulo 3 em cada uma das 7 igrejas. Esse mesmo Cristo é o que diz à igreja de Laodiceia o quê? Te aconselho que compres o quê? Ouro. Que ouro? Provado no fogo. Que mais? Colírio, para que vejas. E que mais? Vestes, para que cubra a tua nudez. E cada um deles um símbolo diferente no texto, que são os mesmos que a gente acabou de ler. Exatamente. Portanto, a primeira parte da descrição do texto é um Cristo clamando para quem? Para o seu povo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. O que a sabedoria está fazendo aqui? Clamando aos simples e aos necios que ouçam a sua voz. E em ouvindo e permitindo que entre, isso será modificado em retidão. E eles deverão seguir os seus. É o mesmo texto. A mesma definição. Mas o texto não para aí. O texto ainda diz que essa sabedoria habita um lugar, que é a continuidade do texto. Continua lá para mim. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Para mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Percebe que essas frases não poderiam ser atribuídas à palavra sabedoria? Os reis da terra são sábios? Sim ou não? Raramente encontramos um perdido pelo meio do caminho, tipo um Ciro da vida, um Nabucodonosor depois do arrependimento, mas são raros. Oi? Eu não sei, ele é rei? Para mim ele foi, não é mais. Raramente encontramos. Raramente. O que o texto está dizendo? Todos esses reis governam para quem? Para quem governam todos esses reis? Para mim. Quem é a única pessoa na Bíblia habilitada a isso? Se você vai a Daniel, você vai descobrir quem. Ou se você for a Apocalipse, também vai descobrir quem. Quem é, em Apocalipse 12, o varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e a quem todos os reis respondem? Quem é o contraponto disso? Aquele que dirige os reis da terra para o caminho oposto. O dragão, 7 cabeças e 10 chifres. Ou a grande prostituta, a quem todos os reis da terra se renderam. Você tem 2 elementos na estrutura bíblica em oposição a quem os reis da terra servem. Um grupo serve ao grande rei da terra, o dragão, 7 cabeças e 10 chifres, e o mesmo grupo, ao achar que está fazendo a sua própria vontade, na realidade atende aos ditames de quem? Daquele que rege as nações com 7 de ferro, porque Daniel disse que é Deus quem impõe reis e retira reis. Portanto, todos os reis que governam estão a serviço da vontade de Deus, mesmo atuando por Satanás. Logo, não há ninguém na Bíblia que poderia dizer: eu sou o entendimento, eu sou a justiça e todos os que governam na terra respondem para mim. Só tem uma pessoa na Bíblia inteira que pode dizer isso, e essa pessoa é Cristo. Mas o texto não para aí, o texto continua. O que diz aí? Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim,
do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata descolorida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Portanto, essa personificação de amor é exatamente o desenho de Cristo. Parece que a gente está lendo os evangelhos e vendo Jesus falando. Eu amo quem? Todos que me amam. E meu Pai também. Eu amo todos os que guardam os meus caminhos. E meu Pai também. As mesmas referências do texto dos evangelhos, abordadas nos sermões de Jesus, são as que a gente está lendo aqui. Parece Jesus falando. Buscai primeiro e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Volte e lê o texto que você acabou de olhar. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Anda pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouros. São as mesmas frases. É a mesma pessoa falando. Parece que Jesus leu Provérbios ao pregar. Bom, leu mesmo. E parece que Salomão viu isso antes de acontecer. Ou seja, quem inspira Salomão, o Espírito Santo, ao inspirar Salomão, e ele escreveu os textos de Provérbios, na realidade Salomão começa a descrever essa pessoa maravilhosa que ao longo de toda a história humana tem atuado na direção da salvação do ser humano. Mas o texto não para aí. Essa é a introdução que apresenta o Cristo. E agora vem a essência do texto, que é o centro do estudo dessa semana, que é Provérbios 8, 22 a 31. Que diz lá? O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando não passava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra, eu estava então com ele e era seu amor. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quando a gente lê esse texto e volta agora e lê na mesma referência João capítulo 1, os 6 primeiros versos, muda ou não muda o contexto? Vai lá, abre João capítulo 1 e lê de 1 até o 6. À luz desses textos de capítulo 8, 22 a 31. Se alguém quiser ler, a professora Deise está pedindo ajuda aqui. João capítulo 1, versos de 1 a 6. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o verbo? Ou em algumas traduções, a palavra, ou eu poderia substituir isso aqui por a sabedoria, a palavra do entendimento, ou pelo nome do sujeito. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que mais? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O texto da sabedoria diz o quê? As coisas que foram criadas pelo quê? Pela sabedoria. E o texto de João diz o quê? Por intermédio do verbo. Portanto, o verbo e a sabedoria são a mesma pessoa. São a mesma coisa. A palavra do texto, o logos do texto de João, é a mesma
pessoa da sabedoria que estava no princípio com Deus quando todas as coisas foram feitas. Mas o texto não para aí. O que mais diz? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Como é que termina o texto de Provérbios? Eu era as tuas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando em quê? No mundo habitável. E achando as minhas delícias com quem? Com os filhos dos homens. Mesma referência. Mas quando eu vou ao último verso desse bloco, acho que é o verso 14, dá uma olhada aqui lá. Acho que é o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito. Glória como? Como unigênito. Unigênito do Pai, o único gerado do Pai. O que a gente acabou de ler aqui, por 3 vezes repetidos no texto de Provérbios. Desde a eternidade eu fui ungido. Além disso, desde o começo da terra, antes de haver abismos, eu fui gerado. É a mesma referência. A palavra foi gerada. A palavra é o unigênito do Pai, o único gerado, o único de mesma espécie, monogenes, em grego, lá no texto de João. Mesma referência de Provérbios. Ou seja, o texto de Provérbios é a descrição disso. É a ampliação desse fenômeno. Mas o que é bonito nesse texto é que o sujeito que representa a sabedoria estava, desde a fundação do mundo, acompanhando o quê? Todo o processo. Portanto, eu tenho um Deus que me conhece. Antes mesmo de eu ser elaborado no pensamento do Pai. Essa é uma referência primordial de entender que o Cristo que se fez carne e habitou entre nós, e hoje intercede por nós na sua segunda fase do modelo, na verdade na terceira dele. Esse mesmo Cristo é o Cristo que nos conhece desde antes da fundação do mundo, portanto conhece as nossas fraquezas, nossas limitações e nossas potencialidades. E mais, é o nosso Criador. Fala ali, depois aqui, Josias, depois. No verso 24 e 25 nós encontramos essas 2 expressões curiosas, né? Eu fui gerado, criado e tal. E será que isso não foi motivo para que no segundo século da nossa era surgissem, por exemplo, o marcionismo, o montanismo e o arianismo que negavam a divindade de Cristo? Isso é motivo até hoje. Até hoje, por exemplo, o arianismo é no antigo, através dos textos do Jeová, que negam a divindade de Cristo. Sim. Então, uma coisa interessante, essa ligação da pessoa de Cristo com a sabedoria. E, na verdade, parece que os tradutores não tiveram palavras adequadas para traduzir isso aqui. Na verdade, não tem Na mesmo. verdade, dá a entender que a sabedoria foi criada, etc. Então, Moisés, não sei se você teria uma maneira mais clara para tornar Não tem caminho, esse problema. Não tem caminho fácil aqui. Não tem caminho fácil. O caminho mais fácil ainda é pedregoso, que é o caminho da linguagem. E ainda assim é pedregoso. Posso pegar a palavra e dissecar a palavra como modelo etimológico, e ainda assim é um caminho pedregoso, porque a etimologia é construção humana. Eu posso falar, monogenes, único gerado, é uma palavra que no grego dos dias de Cristo era aplicado exclusivamente, ou com grande ênfase, para a descrição de que eu tenho a mesma espécie do outro, a mesma coisa que dizer filho de peixe, peixinho é. Posso, mas ainda assim continua sendo filho. Assim, mesmo que a gente caminhe por essa direção, a palavra em si, ela é espinhosa, porque é uma palavra humana. Então, o caminho mais fácil de escapar de tudo isso é verificar os títulos de Jesus, e esse para mim é o caminho mais tranquilo. Os títulos de Jesus no Velho Testamento. Quando eu pego os 50 e poucos títulos de Jesus no Velho Testamento, no meio deles tem um título que me chama sempre a atenção, e é o título que eu mais gosto de Jesus no Velho Testamento. Ele é chamado de Pai da Eternidade. Para eu poder ser Pai da Eternidade, eu tenho que ser maior do que quem? Para ser maior do que a eternidade, só tem um jeito. Qual é o jeito? Sempre existir. Então, se quer sair teologicamente da confusão, esse para mim é o texto.
Qualquer outro texto, por melhor que seja a discussão teológica, ou melhor, discussão etimológica de palavras, ou discussão conceitual de aplicação de palavras, por melhor que seja, é um caminho espinhoso. Então eu prefiro olhar o modelo teológico. A Bíblia é um todo teológico. Aqui mesmo eu tenho a referência. Qual é a referência? A sabedoria existe antes da eternidade. Para existir antes da eternidade, ela tem que ser eterna. Senão não tem como existir antes da eternidade. Então assim, se eu vou para a parte teológica, fica mais fácil o caminho. O arianismo está muito mais preso a uma discussão de caráter de conversão do que teológico ou etimológico. Embora tenha dado margem para a discussão, o texto, a discussão ariana tem a ver com crer ou não crer que é possível a conversão plena no sentido do Cristo que viveu entre nós. É muito mais comportamental a discussão, ou seja, aceitar ou não aceitar o senhorio de Cristo, do que propriamente uma discussão de etimologia ou teologia. Eu queria abrir um parênteses. Acho que é muito mais egoísmo. Pelo seguinte, no nosso meio, nós encontramos muita gente, pessoas esclarecidas, até ligada a parênteses. Sim, isso é um assunto recorrente. Que estão dando uma ênfase um foco muito grande aos evangelhos do que aos demais, as partes, as demais das escrituras. Quando não podemos desprezar que o Novo Testamento ele tem tanto valor quanto o Novo, né? E velho quanto o Novo, e que para essas pessoas, a pessoa de Cristo, os evangelhos, é tudo para eles, porque há um desprezo para o restante das escrituras. Vou de novo, não é desprezo, pastor. A grande questão que leva as pessoas aos evangelhos, pelo menos nas dezenas de casos que eu ao longo da vida tenho encontrado, a grande questão que paira sobre todas essas pessoas é comportamental. Quando eu vou aos evangelhos de forma pura, ou seja, unicamente os evangelhos e agregados a alguns textos de Paulo, da graça, o que na realidade eu estou procurando, no final das contas, é uma salvação sem compromisso. Ou seja, o problema é um pouquinho mais embaixo na questão. Não é aqui na superfície da discussão do Cristo próximo a nós, do Cristo parecido conosco, ou do Cristo humano. A grande questão por trás de tudo isso reside numa discussão comportamental, que caminha em duas direções. Ela caminha numa direção primária, de não querer compromisso, que é a grande massa dos evangelhos, e numa direção secundária, que é uma minoria do grupo, que vai a um elemento exacerbado de perfeição, igualando Cristo a nós. Os dois caminhos são igualmente perigosos, porque os dois caminhos desvirtuam a centralidade do texto, que é a eternidade do Cristo e o Cristo humano sem pecado. O desvirtuamento disso, e a Ellen White advertia isso constantemente, do perigo de eu compreender equivocadamente a divindade e a humanidade de Cristo, apesar de esse ser o terreno mais fértil para a pesquisa e mais fantástico para se estudar, porém estudando com os pés descalços porque pisamos no lugar santo, esses elementos levam para distorções. E qualquer dos dois caminhos de distorção é vitória para Satanás. Porque eu nem serei perfeito como Deus é, no sentido humano da palavra, e nem serei descompromissado como Satanás propõe, de que é possível viver em pecado eternamente. Qualquer dos dois caminhos ele ganhou a batalha. O miolo disso é a prudência. Daí a advertência do texto. O miolo disso é a sabedoria. Daí a advertência do texto. Então assim, eu particularmente, eu já joguei a toalha com a possibilidade de discussão dessas coisas. Por quê? Porque no final das contas a discussão é só comportamental. Ela não é central na teologia. Se fosse, encontraria uma resposta. Mas quando ela passa a ser comportamental, a resposta já foi dada a priori. Portanto, tudo que vier daí para frente na teologia já está contaminado. Ou seja, ou eu quero um modelo de comportamento intangível, ou eu não quero compromisso, que eu também já defini. Portanto, toda a teologia daí para frente já era. Então, o que a gente tem que parar e olhar de fato nessa abordagem é entender. Deus deixou um desenho. Esse desenho descreve todo o modelo da decadência do pecado e todo o caminho de volta para a salvação. E todas as vezes que Deus fala sobre esse desenho, passam por três pessoas. Todas as vezes. Não. Isso é curioso. Todos os desenhos bíblicos sobre salvação passam por três pessoas: Pai, Filho e Espírito. E em todos esses textos, a figura dos três é eterna. Portanto,
discutir qualquer coisa nessa direção é negar tudo isso. E aí eu vou mais pela versão de Provérbios, de que ele nem perde tempo olhando para o escárnio e vai só para o simples e para o nécio. Por quê? Porque o escárnio é exatamente isso, é quando eu ponho a minha vontade e a minha compreensão acima da apreensão do texto. E se eu fiz isso, já não há mais solução. Só Deus. Pelo seguinte, porque conheço dois elementos hermafroditistas, Eu conheço um monte deles. que começaram a consultar e pesquisar aquele site aí do adventistas.com. E interessante que os dois, um tomou um caminho extremo em relação ao outro. Eu sei. E os dois nessa mesma direção. Um manteve-se com sua fé em Jesus, mas o outro se declarou ateu. Estou falando, Pois é. o problema é o mesmo. Não tem um versículo que auxilia essa compreensão e essa postura de centro que você assume, evitando o extremismo tanto de um lado quanto do outro, e essa postura de que Deus está procurando pessoas que queiram intimidade com Ele, queiram receber o Espírito esclarecer essa área cinzenta. Talvez seja, quando a gente diz o seguinte, se eu buscar sabedoria, eu tenho. Então, Provérbios 2:7 diz, a verdadeira sabedoria está reservada para os retos. Os retos. Aquele camarada que quer. Não é o camarada que se acha um reto. E ele diz o seguinte, e escudo, ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Ou seja, eu dependo dele, eu quero por ele, eu não quero especular. Porque se eu começar a especular, eu estou partindo do meu ponto de vista de que eu posso dar a resposta por mim mesmo. Deus diz, não, isso não é retidão. Retidão é quando você depende de mim e eu lhe dou a resposta e você aceita. Perfeito. Esse é o ponto. Na minha opinião. E o detalhe importantinho da palavra, e você aceita. Aceita. Percebe? Essa é a questão. Então, todas as vezes que eu vejo esse tipo de debates, via de regra está aí, irmão. Na aceitação. Eu quero definir a verdade. E aí não tem discussão, é perda de tempo. Eu só ia perguntar, porque Salomão, ele ganhou o privilégio de ser chamado os Provérbios de Salomão. Sim. Porque existia o provérbio dos assírios, dos babilônicos, dos egípcios, né, os coletanos, que foi colocado nessa segmento da Bíblia. E um dos provérbios que combina com o pastor Valdez falou, não está nem em Provérbios, está em Jó 28, 28. Eis que o temor do Senhor é sabedoria, é o princípio da sabedoria, a apartação do mal. Sim. Portanto, está respondida a questão. Aonde está a resposta para tudo isso? No temor do Senhor, ou a versão de Provérbios 2,7, na retidão. Não tem outra coisa. Final do texto, para a gente terminar a lição, falta 3 minutos para terminar. Provérbios 8, 32 a 36. Como é que fecha o bloco? Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Portanto, quando a gente olha para esse texto, eu tenho uma parte do que a gente leu em João capítulo 1, mas tem duas coisas que a lição levantou como interessantes para a gente olhar. Uma que é qual é a ação daquele que busca Cristo. Ele é feliz nos seus caminhos, guarda os caminhos de Cristo. E qual é a atitude dele? A atitude dele é que ele ouve e ele escuta. Então, esses dois elementos de ação e de atitude que a lição levantou como elementos centrais do texto de Provérbios 8:32 dizem respeito à conduta do cristão. Então, ele é reto, ele guarda os mandamentos de Cristo, que é o texto que o Valdecir trouxe à baila, e ele aceita, ele ouve os conselhos de Cristo. Portanto, é recorrente, o texto ele repete as mesmas questões que Provérbios vem exaltando desde o capítulo 1, mas agora colocando todas as questões sobre uma pessoa. Quem é a pessoa? Aquele que viveu na nossa pele.
aquele que foi ungido de Deus como Messias e que, portanto, nos conhece por dentro e por fora. Nos conhece por dentro e por fora como Criador, nos conhece por dentro e por fora na visão do Velho Testamento como mantenedor, nos conhece por dentro e por fora também na visão do Velho Testamento como aquele que morre por nós, no sentido do cordeiro do sacrifício, mas também nos conhece por dentro e por fora por ter assumido a nossa própria carne. E hoje é capaz de olhar para nós com todo esse conhecimento e dizer: vem, vem, decide por, e decide entre vida e morte, porque vida só tem em mim. Por isso é que a ressurreição de Cristo é trazida à tona com uma pergunta de questionamento a quem? A morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde estão as tuas cadeias, ou o teu aguilhão? Por que essa pergunta na ressurreição de Cristo? Porque vida e morte são as grandes questões que pairam sobre o pecado. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é vida. E de que qualificação? Eterna. Portanto, quem me ama encontra o quê? Vida. Quem não me ama violenta a sua própria alma porque amou a morte. Qual é o clamor de Cristo? Venham a mim para que tenham vida. E de que espécie? Em abundância. Ou seja, o texto de Provérbios, na realidade, é um chamado de Jesus, é um apelo de Jesus à salvação. Numa forma diferente de escrever, numa poesia de um estilo diferente, mas é Jesus chamando a salvação. Então, meu conselho, como lição de casa: volta para casa, releia o texto de Provérbios 8 e apaga todos os lugares onde tem sabedoria, e em todos os lugares onde o pronome está na primeira pessoa, acrescente Cristo e releia o texto. Então, onde você encontrar a palavra sabedoria, ponha Cristo ou Jesus, ou como você preferir. E em todos os lugares onde você encontrar a primeira pessoa, acrescente eu, Jesus, eu, o Cristo, e releia o texto assim. E aí você vai ter a segunda leitura do texto, que é o sermão de Salomão na pregação do ungido de Deus. Qual era o nosso objetivo? É, ao perceber tudo isso, tomar uma decisão. A decisão, em primeiro lugar, de aceitar esse Deus, que era o que estava lá nos objetivos, no último objetivo da lição. Aceitar esse Deus, esse quadro de Cristo que a Bíblia apresenta antes do advento. Segundo, entender que em torno desse Cristo tem toda a divindade atuando na nossa salvação. E por último, internalizar que o caráter de Deus é demonstrado na ação de Jesus como sabedoria. Ao compreendermos o Cristo do capítulo 8, descobrimos quem é o Pai. Ninguém vem ao Pai se não for. Ou seja, você pode tranquilamente tirar todos os textos de Provérbios 8, onde você fala de sabedoria, e colocar qualquer um dos três nomes e funciona igual. Tanto faz por Pai, tanto faz por Cristo ou por Espírito Santo. Embora o texto diga respeito a Cristo, ele diz respeito a Cristo, mas me mostra quem é quem. Quem é Cristo, quem é o Pai, quem é o Espírito. E me mostra que os três são. Essa é a essência do capítulo 8. E aí o capítulo 9, como introdução, vai fazer uma proposta: que nós não sejamos nem nécios ou loucos, nem simplistas, mas sejamos pessoas que aceitam esse Cristo. Que Deus abençoe vocês, que a nossa vida seja como o hino que o Nelson trouxe no início, a nossa vida seja diferente, nós sejamos diferentes, para que as coisas sejam diferentes. Porque se nós formos os mesmos, pode mudar todas as coisas ao nosso redor. Se nós continuarmos sendo os mesmos, as coisas continuarão sendo do mesmo. Que Deus os abençoe. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, a vida que vem do teu Filho, a vida que vem da personalidade do teu Filho, de identificação conosco, mas principalmente a vida entregue que nos dá a perspectiva de uma vida eterna. Te agradecemos porque não só nos concedeu vida eterna, mas nos concede acompanhamento, manutenção, sabedoria para tomada de decisões de cada uma das atitudes do
nosso dia a dia. Dá que possamos depositar a nossa mente, a nossa confiança, nossas decisões nos teus planos, na tua retidão. Transforma o nosso coração à tua semelhança, prepara-nos para a tua vinda. E, se possível, que possamos vê-lo ainda em nossa geração, é o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Sublime amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus enviou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senti então mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas Gil deslizasse, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever. E o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor.